Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polassi e nós estamos de volta para mais uma entrevista. Nesse momento, nós recebemos a Naide Rosbach, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Toledo, a ACIT, que vai falar um pouco sobre o seu primeiro ano de mandato à frente da associação e agora sobre as perspectivas para o segundo ano de mandato. Naide, seja muito bem-vinda ao site Toledo News. Obrigada, Kelvin. É um prazer e uma honra estar aqui falando dessa entidade tão representativa aí para a nossa cidade. E eu estou muito feliz por ir para o segundo mandato, né? Dá bastante trabalho, confesso a você que a gente não sabe o que espera a gente quando a gente assume a CIT, mas é uma responsabilidade boa, é um aprendizado bem interessante e bem bacana. E como que foi esse primeiro ano? Quais foram os principais desafios nesse início de trabalho ali à frente da CIT? Kelvin, você lembra que o ano passado foi um ano de eleição, foi um ano de 55 anos da CIT, então aconteceu muita coisa. E também foi o fim da pandemia, ainda bem, né? Foi também o fim da pandemia. A gente teve muita ação relativa ao aniversário da Associação Comercial, tivemos uma campanha com mais de 1 milhão de prêmios aí o ano todo. A gente optou o ano passado por não fazer o Conexão Empresarial, porque o Conexão ele é um evento que precisamos preparar com muita antecedência. Como em 2021 não se sabia exatamente o que ia acontecer ainda em 2022, nós optamos por não fazer e colocamos muito mais força e esforço e planejamento nesses 55 anos, em todas aquelas entrevistas que a gente fez, em toda a preparação e na nossa campanha que a gente fez para as eleições, Toledo precisa de deputados, e também nas ações de Natal. O ano passado a gente fez o maior Natal de todos os tempos da ACIT e também do nosso município de Toledo. Contamos com grande participação da Prefeitura e dos nossos apoiadores na ACIT. Nós tivemos o privilégio de contar pela primeira vez com a Prate Dona Duzi na campanha de Natal. Vocês lembram, foram ali quase 40 dias de intensa movimentação na praça. A gente, de fato, atingiu o nosso objetivo de tirar as pessoas de casa, de trazê-las para a rua, de deixar a cidade mais bonita. O Alto de Natal foi a coroação da nossa campanha e foi um evento emocionante, foi muito marcante para a nossa cidade. E cada vez que a gente faz um evento desses, a gente sempre pensa já em preparar o ano seguinte para um ano melhor. Então, foi um ano de intensas atividades, de muita coisa acontecendo. Além disso, a gente teve o show da família Lima também, que a gente resolveu compartilhar a festa dos 55 anos da CIT com o nosso associado. Fizemos o show lá no centro de eventos, foi gratuito, e eu também recebi várias notas depois de que superou as expectativas. As pessoas não esperavam um show tão leve, tão tranquilo, tão intenso em relação à emoção. Além disso, a gente tem, lógico, a CIT já é uma entidade sólida, ela já tem uma engrenagem que funciona praticamente sozinha. É claro que o presidente dá o direcionamento, a gente tem essa questão institucional muito forte, mas ela tem as atividades tradicionais dela já, né? O Fundo do Comércio, todos os treinamentos que são realizados, as feiras também, a gente não sabia exatamente como é que iam ser as feiras no ano passado e elas voltaram com força total. Tivemos 2 edições da FEALTO, tivemos a feira de ponta de estoque, foi muito movimentada. Tivemos a feira da construção, que foi uma novidade, também movimentou muito. E tivemos no início do ano, foi a minha primeira ação após eu ter assumido, a InovaMeet. O ano passado a gente teve a primeira edição da InovaMeet, que é uma feira diferente, é uma feira que visa mostrar o que nós temos no nosso município em relação ao agro, mais relacionado à inovação, à transformação da proteína animal. O que a gente pode fazer com tudo que a gente produz aqui, agregando mais valor ao que a gente produz? É aquela velha história, 1 quilo de soja custa, R$3, 1 quilo de proteína animal, 1 quilo de carne já custa 12, 15, 20 reais, mas que mais produtos a gente pode produzir com o que a gente tem aqui que possa agregar muito mais valor? A gente pelo 9º ano consecutivo, né, o campeão do PIB agropecuário, só que agora a gente precisa inovar. Então, a gente está indo agora, dia 11 de abril, para o 2º ano da InovaMeet. A gente está trazendo uma série de palestrantes bem interessantes, novamente com a participação do Sindicato Rural de Toledo, da Prefeitura,
e vários apoiadores aí, no caso tem a Embrapa, tem o Sebrae, tem o Ministério da Agricultura, muita coisa está vindo aí. A feira já está praticamente pronta, novamente vai ser lá no centro de eventos. E essa é a primeira feira que a gente terá agora nos próximos dias aí. Além da gente ter feito também algumas modificações no estatuto da Associação Comercial o ano passado, né? A gente está, Kelvin, com praticamente 4.400 associados. Eu sempre digo, e todos os presidentes que me antecederam também sempre dizem isso, é uma das entidades mais representativas do Estado e do país. A gente é um município de 160 mil habitantes, mas a nossa representatividade como associação comercial supera, por exemplo, a de Cascavel, supera a de vários municípios muito maiores que o nosso, né? E isso dá responsabilidade para o presidente. Então, o presidente Claudenir, que me antecedeu, já tinha feito uns ajustes, dando muito mais dinamismo à diretoria, né? A gente tinha 4 vice-presidentes desde a gestão passada. Isso me ajudou muito nesse primeiro ano, porque distribui também a responsabilidade, né? A gente tem mais representatividade. E aí, esse ano, eu ainda incluí mais um vice-presidente, também olhando os modelos de outras associações aqui no nosso país que são benchmark para nós, né? A gente mudou a nomenclatura da tesouraria, a gente deu um up para ela, né? Ela também passou a ser uma vice-presidência de finanças, porque é importante para nós também essa questão financeira. A entidade precisa sobreviver por suas próprias pernas. A gente não recebe doações de ninguém, exceto essas campanhas que a gente faz que tem repasse de dinheiro da Lei Rouanet, por exemplo, na campanha de Natal. Mas a gente precisa viver com a nossa receita, né? Então, a gente colocou a tesouraria, passou também a ser uma vice-presidência de finanças, e para melhorar ainda mais essa representatividade, nós incluímos mais 5 membros no conselho. E a gente entende que com esses 5 membros a mais comerciantes se veem representados na associação. A gente precisa de um comércio muito forte, a gente precisa de um setor de serviços muito forte. E aí essas 5 pessoas vêm agregar nesse sentido. Você acha que é um contato maior também, trazendo mais gente para a equipe, auxilia nesse trabalho e também num contato maior com os empresários, com os associados de uma maneira geral? Esse é o meu principal objetivo, né? Desde o meu primeiro discurso de posse, eu tenho dito que a minha intenção é aproximar muito mais o associado da associação, que ele traga muito mais as demandas dele. A gente tem mais de 90% do nosso associado como micro e pequeno empresário. E é ele que precisa de apoio, de ajuda, precisa de treinamento, precisa entender o que está acontecendo na economia, como se posicionar no mercado. Aquela velha história que todo mundo já sabe, né? A concorrência agora não é mais com o lojista do lado. A concorrência está na internet, ela é mundial, a gente vê esses sites de compra. Então, todo mundo precisa sempre estar atualizado. E o Brasil ainda é, infelizmente, um país muito burocrático, muito cheio de regras, muito cheio de leis. A gente precisa fazer o máximo possível como entidade representativa para simplificar esses processos. A gente já vem falando, já desde a gestão do presidente Danilo, das dificuldades que a gente tem no estado do Paraná com relação à tributação para micro e pequena empresa, né? Aquela questão do diferencial de alíquota, da substituição tributária, isso onera o empresário paranaense, o micro e pequeno empresário. O empresário de Santa Catarina, ele não tem essa substituição tributária, isso aumenta o custo do produto do nosso empresário. Toda vez que a gente tem oportunidade, todos, eu e os vice-presidentes, enfim, todo mundo, que a gente tem algum contato com algum político. Eu também participei na reunião da FACIAP com a presença do Ratinho. A primeira coisa que eu fiz foi entregar uma lista de reivindicações da associação comercial. A que está no topo da lista é essa, eliminar no estado do Paraná. Tem mais de 16 mil itens ainda que tem substituição tributária. Quer dizer, quando um empresário vai vender produto, além dos tributos normais, e ele é simples federal, ele tem que pagar uma alíquota adicional de substituição tributária, porque o governo calcula qual é o valor que aquele produto teria como uma pauta mínima, e não importa se o empresário é do Simples, se a alíquota dele lá é de 5% ou 10% no geral, ele tem que pagar aquele diferencial de alíquota naquele produto. Santa Catarina não tem isso. Isso é uma perda competitiva muito séria
para os nossos empresários que querem, por exemplo, vender pela internet. Eles não conseguem vender para fora do estado. Então, a gente precisa acabar com isso. E nós já temos a promessa há muito tempo. Só que a gente também sabe que um governo que, depois que ele começa a ter receita de imposto, para ele abrir mão é muito difícil, porque ele já vai alocando aquela receita. Mas não é esse o caso. Essa é uma receita ruim, ela onera o nosso associado. Então, sim, um dos principais motivos de ter colocado mais 5 conselheiros é para a gente melhorar a comunicação com o nosso associado. Hoje a gente vê uma questão que com o avanço tecnológico, as compras também passaram a partir muito para o lado da internet, pessoas compram muito em empresas de fora, em sites de fora, até de fora do país. Como que os empresários podem se organizar para conseguir competir com essas empresas de uma forma mínima? E como que a CIT, a associação, pode contribuir nesse sentido para ajudar os empresários locais? A gente tem lá na Associação Comercial um espaço InovaCity. A gente tem usado ele cada vez mais para trazer essa questão da tecnologia para o nosso associado, para o nosso empresário. Ele precisa evoluir tecnologicamente. Quando a mercadoria passa a ser uma commodity, quando o preço já não é mais o principal fator, o que a gente precisa colocar é facilidade à experiência de compra. A competitividade ela está cada vez mais acirrada. Como você disse, é muito difícil você concorrer, por exemplo, com a China, que tem tributos mínimos, onde a legislação trabalhista, todo mundo sabe, não tem praticamente encargos. Os trabalhadores têm muito menos direitos que no nosso país. Então, o custo da mercadoria deles é muito mais barato do que para nós. Mas a gente precisa mostrar que a qualidade do nosso produto é diferenciada, que a experiência de compra é diferenciada. Então, a gente está dando treinamentos no nosso espaço InovaCity. A gente tem também uma parceria muito forte no espaço InovaCity com a Cressol, que é outra coisa que é extremamente interessante na nossa região, é esse cooperativismo de crédito. Todas elas. Nós temos uma parceria muito forte com o Cicobi, com o Cressol, o próprio Sicredi também, que é uma das mais sólidas aqui. Agora a gente tem a Uniprime, a Unicred. Então, essas cooperativas de crédito, elas fomentam a economia na nossa região aqui. E nessa parceria do Cressol no InovaCity, que também é um parceiro do Big Data, eu também não falei antes, é tanta coisa que a gente faz que acaba esquecendo. A gente tem uma feira de tecnologia que é completamente organizada pela Associação Comercial, nesse caso com a parceria do Bioparque, de todas as universidades, voltada para a tecnologia. Então, nessa parceria do Cressol no InovaCity, a gente passa treinamentos iniciais para que o nosso empresário comece a vender pela internet, comece a colocar os seus produtos, comece a ofertar. A gente tem o Vitrine City também. A gente percebeu que tinha que mudar nós tínhamos primeiro um site de vendas também, mas isso também se tornou uma coisa muito... não se tornou o suficiente mais, né? Porque esses grandes players de mercado também já permitem que você coloque o seu produto lá. A City não consegue concorrer com um site de vendas dela com Magazine Luiza, com Americanas, aí, por exemplo. Então, a gente saiu dessa linha, criou Vitrine City, onde, via Instagram, o nosso comerciante pode mostrar os produtos que ele tem, e aí a operação de compra ela acontece de uma forma mais próxima, pelo próprio WhatsApp. Então, é uma comunicação mais fácil. E está aqui em Toledo, né? A gente tem que sempre lembrar para que quem compre fortaleça o comércio local. Você citou o InovaMeet, a gente já vai para a segunda edição. O que dá para esperar dessa segunda edição? Alguma novidade? E a importância de um evento como esse, né? A gente sabe que Toledo já há muitos anos é uma cidade, um município consolidado como um dos mais fortes do Paraná e do Brasil no setor agrícola, mas ainda faltava um evento desse porte que unisse também a tecnologia e unisse vários setores do agronegócio, né? A gente está trazendo esse ano uma parceria muito forte com a Embrapa, né? A Embrapa está com um escritório aqui em Toledo e cada vez mais ela aumenta o número de ações que ela tem aqui. Eu vou pegar aqui a relação dos palestrantes que a gente já confirmou, são vários. Um deles é o Arthur Igreja, que é prata da casa. Ele vem justamente falar sobre essa questão da inovação, da tecnologia, o que mais a gente pode fazer em todos os segmentos, mas nesse caso, especialmente na agroindústria, né, o que pode ser feito. A gente tem o Marcos Janck,
que também é um dos nomes mais importantes no agronegócio internacional brasileiro, que vem falar do mercado internacional para nós também. Ele vai falar sobre o mercado da proteína animal. Proteína animal é carne, basicamente isso, né? Claro, tem a ração também, mas nós estamos falando mais nesse caso da carne. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne que nós temos. A China, a Rússia compra muito desse nosso produto. Como é que está esse mercado lá fora? A gente sabe que o cenário internacional também não está tão fácil assim. A gente tem essa guerra da Ucrânia que não termina, então isso prejudica as importações, os concorrentes chegando. A China começa a restabelecer o parque dela de produção de suínos, ela passou por alguns percalços, a gente tem agora aí uma sombra eventual de risco aí da gripe aviária. O que vai acontecer? Sanidade é um tema extremamente importante para nós aqui na região. Então, o Arthur vai falar, por exemplo, sobre a inteligência artificial na produção dessa proteína animal, o Arthur Igreja, que a gente já trouxe ele também no Conexão aqui em Toledo. Além dele, a gente tem o Marcos Fava Neto. Ele é conhecido como doutor agro, ele é engenheiro agrônomo, professor de várias universidades. Ele vem falar como inovação como base para desenvolvimento do setor de proteína animal. Então, tudo está relacionado à produção de carnes com inovação e com tecnologia. A gente tem o Lucas Derings, ele é aqui de Marechal Cândido Rondon, ele tem uma empresa que tem um software de gestão agroindustrial. Então, desde a automação da gestão de um aviário, de uma granja de suínos inteira, como fazer esse monitoramento, como obter os melhores resultados nessa produção, como diminuir custos, como otimizar, por exemplo, o consumo de energia elétrica, de ar-condicionado, o oferecimento automático de ração, tudo isso. Então, esse tema já vem há muito tempo. Mas o que o Lucas vem trazer para nós também é a integração da automação dessa granja com dados, para que o produtor possa, sentado na sua cadeira, avaliar como é que está, por exemplo, a conversão de ração para carne, como é que está a temperatura dentro do aviário, o que ele tem que ajustar para ter os melhores resultados. Então, esses são alguns dos palestrantes que vêm. Serão 3 dias de intensa informação para o nosso produtor, para a nossa região. A gente já citou aqui também nessa conversa a questão do Conexão Empresarial, que o evento não ocorreu no ano passado. E como que está a organização para esse ano? O evento vai ocorrer em 2023? Vai ocorrer. O que dá para esperar do Conexão Empresarial agora? Porque em 2021 eu lembro de ter acompanhado, de ter ido fazer a cobertura, e tivemos palestras muito boas ali de Sorocaba, Rick Chester, o Sandro Klingen, teve o Jean Matos, que é daqui de Toledo também. Então, o que esperar do evento para 2023? Kelvin, foi bom você me lembrar disso. A gente está preparando uma Conexão bem especial para esse ano, porque são 15 anos do Conexão, né? Então, a gente não pôde fazer o ano passado realmente, porque a preparação desse ano começou o ano passado já. As palestras voltaram a toda depois da pandemia. Assim, só para comentar, né? Os custos dos palestrantes subiram muito, porque a demanda por eles cresceu muito. Mas a gente já fechou as nossas palestras, vai ser um modelo um pouco diferente esse ano também lá no teatro, só que ao invés de ser uma por semana, vai ser uma por dia. A gente vai ter 3 palestras sensacionais, eu ainda não posso anunciar os nomes. A gente vai ter no início de abril aí o café da manhã de lançamento. Se não me engano, é dia 4 de abril, é uma terça-feira, só ver para mim depois se 4 é mesmo uma terça, mas enfim. E aí a gente vai anunciar para os nossos apoiadores também os nomes dos palestrantes, alguns deles a gente já comentou com eles, até para que a gente mostre que a gente realmente está fazendo uma coisa especial esse ano. Então, serão 3 palestras de nomes sensacionais e a gente vai terminar de novo com um show para homenagear os 15 anos do Conexão. E é um show que eu tenho certeza que vai agradar todo mundo novamente. A gente precisa desses apoiadores para o Conexão para que a gente consiga trazer o preço dessas palestras a um valor bem acessível para o nosso associado. Estamos trabalhando muito nisso de novo, mas dia 4 de abril a gente larga todas essas notícias, a gente coloca as datas e aí começa a divulgação, mas vai ser bem especial. A CIT no ano passado teve a campanha dos 55 anos, foi uma campanha
mais longa, que durou praticamente o ano todo, e geralmente existem campanhas mais pontuais, né, de datas especiais ali que movimentam o comércio um pouco mais. Como que está a preparação para as campanhas desse ano? Vocês vão voltar para o modelo antigo? Terão uma campanha mais longa? Como que vai ser essa organização? Vai ser um misto. A Fran, que é a vice-presidente do comércio, já está organizando também, já tem semana que vem, no dia 29 ou 30, vou confirmar aqui, vai ter o lançamento da campanha de vendas desse ano. Não vai ser do mesmo volume que foi o ano passado, né? Porque foi uma campanha especial ano passado, mas vai ser extremamente interessante. É uma campanha, sim, coordenada. Ela combina todas essas datas, ela já tem tudo o que vai acontecer durante o ano. Eu não vou estar aqui para o lançamento, semana que vem eu viajo, né? Já havia comentado com vocês, inclusive, sobre essa conversa. Então, eu não vou estar nesse lançamento especificamente, vai ser a Fran que vai fazer o lançamento da campanha, mas vai ser bem impactante novamente, vai ser bem interessante. A Fran já domina esse assunto, né? Com todo o conhecimento que ela tem, eu digo a ela, né? Ela é a melhor vice-presidente do comércio que eu poderia querer ter na minha gestão. O lançamento vai ser dia 30, na quarta-feira, no prédio da City mesmo. A Fran vai fazer lá, e aí ela vai dar todas essas informações. Vocês estão convidados para estar lá, para se fazerem presentes também. E, pessoalmente, para você, já faz um ano que você está à frente da City, agora vai ficar mais um ano. Como tem sido pessoalmente para você estar à frente da gestão da City? E você também é empresário, como que é para conciliar entre a presidência da City, entre a sua empresa, entre outros compromissos? Olha, Kelvin, tem hora que eu preciso chegar em casa, desligar a luz, sentar no sofá e ficar quietinha. Mas é muito interessante para mim, é um aprendizado sensacional, porque é muito mais que um MBA, é praticamente um doutorado que a gente faz ali na associação comercial. Você é exposto a uma série de situações, mas é prazeroso também. É extremamente interessante você ver o que uma entidade pode fazer pelo seu associado e também regionalmente. A City participa da Cassiopar, a City participa da Federação Estadual, da FACIAP, e ela é sempre lembrada. Ela é sempre chamada para falar sobre a nossa região, sobre o nosso município. A gente tem encontros trimestrais com o prefeito, a gente faz parte da vida desse município. Para mim, tem sido um aprendizado sensacional. É uma ginástica, claro, por isso que a gente vem se preparando para isso. Esse ano, então, é o meu segundo ano. Quem fez essa mudança foi o Flávio Furlan, na gestão dele, porque a gente também percebeu que precisa formar lideranças para assumir todos esses papéis na associação comercial. E a gente não consegue formar com a velocidade que gostaria. Então, um ano, nós percebemos também que era um tempo muito, muito curto para uma formação, para essa preparação toda que o presidente tem quando ele assume a presidência. Então, o primeiro ano, não que não consiga fazer, realiza um monte de ações, realiza um monte de planos, coloca um monte de planos para funcionar. Mas no segundo ano, a gente tem mais tranquilidade, né, para fazer essa gestão. A gente já está mais... com mais ambientado no cargo, né? E aí dá um pouco mais de transparência também. Você presta mais atenção ao que o associado realmente precisa, ao que você realmente quer deixar como seu legado na associação comercial. Eu tenho a sorte, então, de ter na minha empresa sócios que podem me auxiliar. Eu tenho, sim, tem alguns momentos, como agora, nessa preparação da InovaMeet e nessa preparação da prestação de contas, da segunda gestão, eu andei me afastando bastante de lá da empresa, mas tem gente para me substituir lá. E é bom também você ver como é que as coisas funcionam quando você organizou já para que funcione com uma parte, sem você. É bom que a gente não alimente tanto o ego que a gente é insubstituível. Ninguém é insubstituível, né? Então, lógico que faz falta, mas as pessoas também vão assumindo mais responsabilidades e você percebe que delegar faz bem para todo mundo. Eu espero que esse segundo ano a gente consiga colocar todas essas ações aí em vigor. Também temos que já começar a planejar. Então, o próximo presidente, a próxima presidente, a gente começa a conversar sobre isso já depois do InovaMeet, né?
começaremos a conversar, porque precisa desse tempo para organizar a empresa. Não dá para chegar um mês antes e dizer, você vai ser o próximo presidente, né? Então, a gente tem essa preparação, esse cuidado, para que essa pessoa ela tenha tempo de se preparar. Então, nós temos agora 5 vice-presidentes e é bastante provável, é quase certo que o próximo presidente saia de um desses 5. Então, a gente vai começar a conversar e se organizar a partir da InovaMeet. Agora, o foco todo é na InovaMeet. Anaide, para encerrar esse nosso bate-papo, se você quiser deixar um convite para os associados, para as pessoas participarem das ações da CIT, as ações desenvolvidas pela Associação Comercial. Kelvin, eu sempre faço isso, né? Participe da Associação Comercial, deixe lá suas demandas, converse com a equipe que está lá. Eu despacho toda terça-feira à tarde, a tarde inteira eu tenho agenda na Associação Comercial. Essa é uma agenda fixa, fora as outras eventuais, né? Então, se você tiver demandas associado, organize lá com a Jussara, venha lá conversar comigo, ou passe para o próprio Marcel. A gente tem praticamente 50 colaboradores na CIT que dão expediente lá, e que são nossos funcionários mesmo. A diretoria nunca é excesso falar, ela é colaborativa. A gente faz um trabalho voluntário, a gente não ganha nada lá para estar lá. E também para que esses associados participem dos núcleos setoriais, é uma porta de entrada muito interessante para a associação comercial, além de ser um treinamento, questão novamente, de informação muito importante, e que participe e se coloque à disposição para essa participação associativista, para esse trabalho voluntário associativista. A gente precisa. Eu trouxe 5 novos conselheiros, como eu disse, e eu vejo que a maioria das pessoas não faz ideia do como a gente se doa para a associação comercial. Isso não é não é nesse sentido de cobrança, mas é para colocar que a gente precisa de mais pessoas fazendo isso. A gente tem também o COGEM, que é o Conselho Jovem, do Jovem Empreendedor, que também é uma formação de lideranças para a associação comercial. A gente teve a posse da Júlia há umas 3 semanas atrás. A Júlia é a nova presidente do Conselho Jovem também. A Júlia faz parte do Conselho da CIT, a vice-presidente, a Michele, também faz parte do Conselho da CIT, para que eles já vão se ambientando, para que eles também sintam como é que é grande a representatividade e a força da associação. Então, participe cada vez mais da sua associação comercial. Anaide, muito obrigado. Nosso agradecimento por poder ter a disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público. Muito obrigado. Obrigada a você pelo chamado. Sempre que possível eu estarei aí para a gente conversar mais. Essa foi a Anaide Rosbach, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Toledo, a CIT. Ela falou um pouco sobre o seu primeiro ano de mandato à frente da associação e como será esse segundo ano, as principais ações e atividades aí da CIT. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também em nossas redes sociais, no nosso Facebook, na nossa página no Instagram, no @site Toledo News, e também nosso canal no YouTube. Lá vão ter vários conteúdos ali de entrevistas, o nosso podcast também. Então já aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e participa lá que vai ter muito conteúdo legal. Nos vemos em breve, até mais.